Eu convido você e a sua família a acessarem o poder do Espírito Santo de Deus através dessa série. Venha comigo! O nosso tema é a Era do Espírito e nós vamos meditar aqui no texto de Zacarias capítulo 4, que é uma mensagem de encorajamento e boas novas do poder do Espírito Santo de Deus. Leia o texto aqui comigo, Zacarias capítulo 4, versículo 6. Esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo: não faça por força nem por violência, mas sim pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Esse aqui é um texto que não é só uma narrativa bíblica antiga, não. Ele é um texto que fala sobre uma visão transcendental. É como uma janela de operação do Espírito de Deus através do Espírito Santo. A visita do anjo ao profeta Zacarias trouxe uma mensagem sobre o poder de Deus e também a importância do Espírito nos propósitos do Deus Altíssimo. E essa foi a quinta visão de Zacarias das 8 que Deus deu ao profeta, naquela mesma noite. E essa se refere à reconstrução do templo que deveria ser transmitida ao governador de Judá, Zorobabel, na época, e que também serviria para um desafio ao povo de Israel. Aquele povo tinha saído do exílio e estava sendo desafiado a permanecer fiel a Deus. E no texto, o anjo perguntou a Zacarias: Zacarias, o que você vê? E ele respondeu: eu vejo um candelabro de ouro maciço e um vaso no topo, 7 lâmpadas, cada uma com 7 canos, estão no vaso. E também 2 oliveiras, uma de cada lado. Olha, o candelabro de ouro maciço e as 7 lâmpadas significam a presença contínua e iluminadora do Espírito de Deus entre o seu povo. Já o vaso com azeite, esse simboliza o Espírito Santo e mostra a provisão ininterrupta e divina. As 2 oliveiras são demonstradas aqui no verso 14 assim: como os 2 que foram ungidos para servir o soberano de toda a terra. Então, aqui, as lideranças eram aquelas de Israel. Naquele período, Zorobabel, o governador, e Josué, o sumo sacerdote. E eles juntos eram figuras-chave para a reconstrução do templo e a restauração do povo. E sabe o que isso significa? O anjo perguntou novamente ao profeta. E aí o diálogo entre os dois continuou sobre a visão. De fato, aqui nós entendemos que o grande significado por trás da visão é a mensagem de Deus encorajando Zorobabel, o governador, para que aquele momento de pressão e que eu imagino, provavelmente o governador estaria preocupado com tamanha responsabilidade daquela tarefa sublime de reconstruir o templo de Deus. Naquela reconstrução, o povo voltaria a adorar a Deus no templo. Então seria necessária muita mão de obra e trabalho duro nas terras de Judá e também uma possível convocação do poder do exército para que os fundamentos do templo fossem lançados. Então a resposta chega pelo profeta: não faça nem por força nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos no verso 6. Meu Deus, esse entendimento é libertador. É o Espírito de Deus que irá capacitá-lo para essa grande obra. Eu vou repetir a última parte. É o Espírito de Deus que nos capacita para realizarmos grandes obras. Sim, essa mensagem é para mim e para você. Pois quando o Espírito de Deus opera na vida das pessoas, ele capacita na operação de grandes obras, aquelas que fomos chamados para executar. Então, se hoje você vê que na sua frente existe uma grande montanha, com grandes desafios que estão parecendo intransponíveis, lembre-se de que não será pela sua força, ou pelo seu poder, ou pelo seu entendimento, ou pela sua vontade, pela sua capacidade, pelo seu networking, e nem menos pela sua necessidade urgente de superar esses desafios, mas pelo Espírito do Senhor, o Espírito Santo de Deus. E essa é uma verdade hoje, para mim e para você. A segurança de que o mesmo Espírito que age em nós
quando nos sentimos fracos, abalados, inadequados, é o mesmo Espírito que capacitou Zorobabel a lançar os alicerces, mesmo perante todas as circunstâncias que pareciam impossíveis. O mesmo Espírito, aquele que estava na criação, aquele Espírito poderoso que ressuscitou Jesus dos mortos, ele está vivo e ativo dentro de você e dentro de mim. E ele vai nos capacitar a transpor as barreiras e as dificuldades. Sabe, hoje eu quero te encorajar a não mais viver preferencialmente pelas suas próprias forças, mas pelo poder do Espírito Santo. Porque Deus está te chamando para ser aquela luz que o mundo precisa. A luz no desânimo, da desesperança, a luz no impossível, na sua vida e na de outras pessoas. Por isso, eu oro hoje para que você busque o entendimento da pessoa do Espírito Santo e que também busque a direção de Deus para todas as situações do seu dia a dia, confiando que Ele nos guiará através da sua palavra e pelo seu Espírito. Você pode orar comigo? Vamos lá. Coloque a mão no seu coração. Feche seus olhos e ore comigo. Deus, renove os nossos corações e mentes e nos permita ser sempre cheios do seu Espírito, assim como as lâmpadas do candelabro, que eram sempre cheias do azeite das oliveiras. Que o Senhor nos dê fé e perseverança para enfrentar os obstáculos diários, lembrando que sempre, e não é pela nossa força e que não é pelo nosso poder, mas sim pelo seu Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Por isso, eu oro hoje para que você busque o entendimento da pessoa do Espírito Santo e busque também a direção de Deus em todas as situações do dia a dia, confiando que Ele nos guiará pela sua palavra e pelo seu Espírito. Se você gostou desse conteúdo, curta e compartilhe com seus amigos para que eles também ouçam e recebam o que o Espírito Santo tem para eles. Deus esteja contigo.